É com grande satisfação que o núcleo dos criadores do cavalo manga larga machador do estado do Rio de Janeiro se dirige aos amigos de todo o Brasil para contar um pouco da história da raça. Nosso objetivo é, através de depoimentos e entrevistas, resgatar a memória oral, preservando assim a história da criação do manga larga machador em todo o estado. Acreditamos que, dando início a esse arquivo oral, estaremos possibilitando a perpetuação de histórias de vida, nas quais estão contidas valiosas informações sobre o passado do manga larga machador. Poderemos então, a partir da reconstituição de fatos, impressões e vivências, desvendar importantes aspectos da história e assim trilhar o futuro do manga larga machador. Estamos na Fazenda Herdade, no município de Simão Pereira, Minas Gerais, dando continuidade ao trabalho de resgate da memória do cavalo manga larga machador, com a família de José de Andrade Reis e seus descendentes, que hoje fazem o condomínio da Dona Maria do Carmo Junqueira Reis, conhecido nacionalmente como Fazenda da Herdade e seus animais. Esse é um trabalho em promoção do núcleo dos criadores do cavalo manga larga machador do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Dona Neuza Junqueira Reis, que é a responsável direta, juntamente com seu sobrinho Márcio Barbosa, pela condução dos animais da Fazenda Herdade. Dona Neuza, boa tarde. Boa tarde, gato. E a primeira pergunta que me vem à mente é como tudo isso começou? Como que a família de seu pai, José de Andrade Reis, está ligada à semente do manga larga machador, está ligada ao Barão de Alfenas? Tanto meu pai quanto minha mãe são descendentes do Barão de Alfenas, né? Todos dois são tataranetos do Barão de Alfenas. Eles são primos e cada um descende de uma filha, né, do Barão de Alfenas. E seu pai? Inclusive a fazenda Bela Cruz, né, que dos pais da minha mãe, fazia parte da fazenda do Barão de Alfenas, né? A fazenda Campo Alegre. Campo Alegre, que foi depois dividida, né? E a sua mãe, então, é irmã do seu argentino, Junqueira Reis? É, irmã do argentino. E seu pai, José de Andrade Reis, ele não é mineiro. Ele nasceu aonde? Ele nasceu em Cravinhos, né? Estado de São Paulo. Mas apenas nasceu, né? Que com poucos meses já de vida, meus avós mudaram para o sul de Minas, para a fazenda Pitangueiras, em São Vicente, Minas. E a senhora lembra que ano, mais ou menos, nasceu seu pai? 1905. 1905. No dia 10 de agosto de 1905. E aí ele se mudou para a fazenda Pitangueiras. Onde é que estava localizada essa fazenda Pitangueiras? Na época, o município chamava São Vicente Ferrer. Hoje é São Vicente de Minas. E lá na fazenda Pitangueiras, juntamente com seu avô, pai, seu pai, é que ele iniciou a criação de cavalos. Isso, ele iniciou lá com o meu avô e com o meu tio também, tio dele, né? Seu avô chamava? Do Engenho de Serra, Severino Eugênio de Andrade Reis. E o tio? Meu tio. E o avô? O avô Urbano de Andrade Reis. Então, o Engenho de Serra e a Pitangueiras eram de dois irmãos. Isso. E... Não, dois irmãos não. O meu avô, Urbano de Andrade Reis, Pitangueiras. Certo. Severino Eugênio era irmão da minha avó. Cunhado, portanto, do meu avô. Perfeito. E quando se houve a vinda, então, de seu pai, José de Andrade Reis, para essa região? Quando isso ocorreu? Em 1935. Ele comprou a fazenda Três Barras, primeiro, né? Veio para a fazenda Três Barras, em Areal. Mas não deu certo. O gado que ele criava lá no sul de Minas, que era o gado holandês puro, não se adaptou ao clima. Aí ficaram lá há pouco tempo. Aí compraram aqui a fazenda da Herdade, em Simão Pereira, e para que eles fizeram, né, os animais, todos que eles tinham lá no sul de Minas, né, que tinham deixado lá na ocasião da Três Barras, da compra de Três Barras. E trouxe, ele tinha éguas que a minha mãe tinha herdado também da Bela Cruz, e outros animais dele lá também, né, que ele já criava. Queriam trazer tudo, mas como naquela ocasião, você sabe, o carreto
o transporte era muito difícil, né? As estradas muito ruins. Aí meu avô falou, não compensa. Naquela época, cavalo não tinha o valor comercial que tem hoje, né? Daí lá eles deixaram vários animais. Trouxeram apenas algumas éguas e os machos. E os bovinos que formaram a base da fazenda. Isso, é isso. E, inicialmente essa fazenda Herdade, ela se dedicava mais à pecuária ou à agricultura? Ela sempre foi uma fazenda mista, né? De criação. Meu pai, quando comprou, ela era mais conhecida como produtora de café. Já existia um pé de Já café? existia uma lavoura muito grande de café. Então aqui ele encontrou uma lavoura boa, já produzindo bem, mas mesmo assim ainda fizeram derrubada de mata virgem e plantaram lavouras novas, né? Então ele colheu muito café aqui. E começou aí, ele iniciou mesmo a criação de cavalo também, né? Então ele fazia vários tipos de plantações, além do café, né? Plantações assim mais para o custeio, como arroz, feijão, milho, né? Então, já na década de 40, vamos dizer assim, a fazenda Herdade, ela se sustentava com o café, com a renda do café e com a renda do leite. Do leite, E o gado era de que raça nessa época aqui? Era holandês. Variedade? Preto e branco e vermelho e branco. As duas sempre conviveram aqui? Sempre conviveram. Meu pai sempre gostou demais. Ele sempre gostou do gado puro, do gado holandês. Inclusive ele importou do Canadá, né? Da Holanda, ele importou vários animais. Touros e vacas? Touros e vacas. E na década de 40, o cavalo que se criava aqui nessa fazenda já era o manga larga machador, como hoje se conhece? Ou era aquele manga larga da família Junqueira, que não havia divisões entre o cavalo da marcha mais áspera e o cavalo da marcha mais batida? Olha, Ricardo, o meu pai sempre procurou, ele tinha uma meta, que para ele a principal era o andamento, era a marcha. Então ele procurou e trouxe do sul de Minas, né, lá da fazenda do meu tio, lá do Engenho de Serra, vários animais que, de quando ele iniciou a criação dele aqui mesmo, propriamente dita, né? Por exemplo, com prefixo Herdade, vamos né? falar desses animais. Então, esses animais, ele foi formando aquilo que ele achava que era o ideal do manga larga machador, né? E foi fazendo experiências, cruzamentos, que às horas dava certo, hora não dava. Então ele descartava, de repente, algum animal que ele gostava muito, mas que não era aquilo que ele estava querendo, que ele estava esperando, né? Que ele idealizou no trabalho dele. Então, esse núcleo que deu início à criação de cavalos na fazenda Herdade, quais os principais garanhões e matrizes que vieram do sul de Minas? Lá ele trouxe vários do Engenho de Serra, como o Baluarte, Caxias, o Bismarck, e também outros, o Sargento 2, que era descendente da linhagem do Campo Lindo. JB. E éguas, tinha Esmeralda, Rainha, Soberana, Baiana. Londrina, exatamente, Londrina, uma égua muito importante no plantel. Já estamos mais ou menos na década de 50. O cavalo, o manga larga machador, da fazenda Herdade, já tinha um nome nacionalmente conhecido? Ou, naquela época, a criação de cavalos era deficitária, porque não se vendiam os animais como se vende hoje? Já havia procura por esse tipo de animal aqui? Procura havia, sim, mas não como hoje, né? E, quer dizer, não tinha o valor que o cavalo, inclusive, era criado de uma outra maneira, né? Hoje em dia cria-se de uma maneira mais sofisticada, na maioria dos criatórios. Agora, aqui na fazenda, nós não temos nada sofisticado, pelo contrário. Nossas instalações são bem simples e, como eu vou dizer assim, meu pai gostava sempre de criar de uma maneira rústica, como ele dizia sempre, para não tirar a rusticidade do animal. E os animais eram dormiam presos apenas épocas de exposição. Perfeito. Para se preparar para a exposição. Do contrário, não. Eles vinham a sede
recebiam um trato e eram soltos para o pasto. E desse núcleo, então, que se formou desses animais, quais aqueles que realmente têm a fundação da herdade, nascidos aqui dentro, como os mais principais? Quais os cavalos que sobressaíam mais nos últimos anos? Que se diz assim, que correspondeu mais, né? O que ele queria tirar, o que ele tirou realmente do fundamento dele, daquele somar qualidades e subtrair defeitos? Quais os cavalos que têm esse fundamento? Olha, o Cadillac foi um cavalo que ele gostava demais, né? Que inclusive era o cavalo de sela dele, né? E que, coitado, apesar que o cavalo foi muito bem cuidado, foi tratado com todo carinho pelo Dr. Hélio, ele ficou depois, passado uns tempos assim, meio triste de ter deixado o Cadillac embora. Mas ele sentia recompensado pelo carinho e o cuidado que ele foi tratado esse tempo todo pelo Dr. Hélio, né? Mas temos outros, como o Capricho, né? Que foi um cavalo também que ele tirou um produto consanguíneo, mas que provou, né? Como se diziam na época, era uma faca de dois gumes. Isso. Como poderia dar um produto muito bom, como foi o Capricho, poderia não ter sido. Mas deu sorte, até né? Sobre o Capricho, vale a pena a gente contar uma história do nome, realmente, Herdade Capricho. Quem que ajudou seu pai de a escolher esse nome, Herdade Capricho? Ou foi um nome que surgiu por acaso? Olha, o Capricho foi o seguinte, quando a Alteza chegou com ele ao pé, no dia que produziu, aí um empregado chegou, mostrou o poto para ele, ele falou, mas esse poto tem uma beleza, é realmente um poto caprichado. E aí ficou? Daí ficou o nome de Herdade Capricho, né? Porque ele falou que ele realmente era caprichado. Nós vamos mostrar um pouco desses cavalos que estão aqui em fotografia. Vamos lembrar de alguns deles. O Herdade Cobalto, por exemplo. Cobalto tem descendentes aqui na fazenda? Temos várias éguas, filhas do Cobalto, consideradas nossas éguas de cabeceira. Herdade Jupiá. Um cavalo que lhe deu muitas alegrias. Nos deu um bom cavalo, Jupiá. Nos deu muitas alegrias. E nós temos aqui 2 garanhões, né? Irmãos próprios, filhos da Prata, da Herdade Prata, com Herdade Jupiá. E temos 3 fêmeas também, filhas dele. Os garanhões quais são mesmo? Herdade Cromo e Herdade Nitrato. Um outro cavalo que deu muita satisfação, tenho certeza, para o seu dia, foi o Teatro. Ah, muito. Ele gostava muito do teatro, muito mesmo. Era um cavalo que não é, aliás, porque ele ainda é vivo, né? Um cavalo grande, né? Um porte muito alto, mas é um cavalo de linhas bem feitas, um cavalo bonito, bom. E do teatro, bom reprodutor. Filho da Cinema, tem também uma história para contar, né? Tem, da Cinema realmente. É uma égua que meu pai trouxe do sul de Minas, se não me engano, Pompeia, né, Ricardo? Filha da Pompeia. Né? É, justamente. Pompeia do Engenho de Serra. Então, a filha da Pompeia. Quando ele trouxe essa égua, então a égua cruzou e ele com Caxias. E ele com muito carinho com aquela égua, cuidando muito, tratando muito bem, que ele tinha muita fé, né? Muita esperança no produto que nasceria daquela égua. E quando um belo dia ele estava com uns amigos aqui na fazenda, o empregado, o peão, chegou para ele e falou, seu Jé, a égua produziu. Meu pai perguntou o que ela trouxe. Ele falou, uma fêmea. Meu pai perguntou para ele, e como é? Bonita? É boa? Ele respondeu, seu Jé, a potra é um cinema. E aí ficou. Daí ficou o nome de Cinema. Então, o pessoal pergunta, mas por que um cinema? É porque naquela época meu pai tinha instalado um cinema para eles na fazenda. Então eles acharam aquilo a coisa mais linda do mundo. Para eles, tudo mais bonito, a expressão para eles era o cinema. Outro cavalo que saiu da fazenda Herdade e que fez raça fora daqui foi o Herdade Prateado. O Prateado também tem descendentes hoje na Herdade. Temos uma égua, filha do Prateado, Herdade Safira. E esse é um cruzamento... cavalo que, inclusive, meu pai teve vontade
de adquirir de novo, mas não conseguiu. Ele é filho de quem, o prateado? É filho de Herdade Caxias, a Herdade Cadillac, desculpe, Herdade Cadillac e Herdade Prata. Foram 3 irmãos próprios que ele criou, né? Herdade Prateado, Herdade Cobre e Herdade Cobalto. E hoje a prata, que importância ela tem hoje para a linhagem Herdade? É uma égua que nós estamos continuando a fazer aquele trabalho que meu pai pensou mesmo em fechar, que seriam produtos descendentes de Herdade Prata, Herdade Música e Herdade Alteza, né? E hoje que nós temos viva é apenas a prata, né? Herdade Prata. É uma égua que está com 25 anos e que inclusive está prenha esse ano já do Bolero, da Herdade Bolero, e tem nos trazido bons produtos e muita alegria, né? Ela é a égua mais antiga hoje. Mais antiga, é a égua mais antiga na fazenda, no momento, no plantel, Herdade Prata. Muito bem. Vamos deixar um pouquinho de lado os nomes dos animais e essas memórias, nós vamos voltar depois. Mas hoje a fazenda Herdade, ela vive de que tipo de exploração pecuária e agropecuária? Hoje nós continuamos, né, na produção leiteira, né, tirando leite, temos o leite, temos o gado de corte e os cavalos, né. E a tendência é continuar só na pecuária, não voltar à agricultura ou apenas uma agricultura de subsistência? A agricultura nossa aí é só mesmo para consumo interno, né, e o leite, né, a gente pretende continuar por enquanto, né, porque a gente também tem que diversificar, né, o Ricardo, não só se dedicar apenas a alguma coisa, né. Por exemplo, cavalo, antigamente não dava, hoje é como se diz assim, um negócio rentável, né, no momento, mas ninguém sabe o futuro, né. Exato. Então, de repente, precisa-se ter um negócio diversificado mesmo. Falar um pouco das éguas, voltar um pouquinho naquelas éguas pilares dentro da linhagem Herdade. Nós falamos da prata, vamos falar um pouco da Herdade Alteza. Essa égua, o que fez para o seu dia e para toda a linhagem? Olha, Ricardo, na nossa edição Herdade da revista O Cavalo Marchador, ela foi considerada, foi feito um artigo sobre Herdade Alteza como o ventre de ouro. Eu achei uma homenagem muito justa, que realmente é uma égua que tinha uma barriga de ouro. Porque você vê o que ela nos deixou, né? Deixou um Herdade Cadillac, um Herdade Capricho, uma Herdade Alterosa. Jupiar. Herdade Jupiar, isso mesmo, muito bem lembrado. Então, são animais, são descendentes dessa égua que muito contribuíram para a raça, né? Então, eu acho que realmente, você vê, até hoje, esse ano de 89, esse ano passado, um neto de Herdade Alteza, que foi Herdade Nero, foi o campeão dos campeões de marcha. E reservado o grande campeão da raça. Isso. Então, você vê, até hoje, essa égua, os produtos dela estão aí mostrando, né? Lembrando também que as qualidades. O 443 Marengo da Tosana é neto do prateado, portanto tem sangue da Alteza. Tem sangue da Alteza. Outra égua que eu tenho certeza, talvez seja a sua égua do coração, é a música. A música. E sobre a música vale também uma pequena história, né? Vale, isso aí. Como que ela veio a falecer, assim, nos últimos momentos dela. Por sinal foi muito triste mesmo. Eu fiquei até muito tempo assim, muito abatida, muito sentida mesmo, não gostava nem de falar na morte da música. Porque, não sei, eu acostumada com ela naquele piquete ali, anos, né? Então eu descia, era o lugar que eu passava primeiro para ver como ela estava. Porque não era uma égua, assim, estruturada, era uma égua, assim, mais fininha, magrinha, né? Mais frágil, né? Mas de muita saúde, porém uma estrutura, assim, frágil. E eu sei que essa égua, quando nós vendemos o último produto dela, foi Herdade Ópera, no nosso primeiro leilão em São Paulo, no Maxud, em 86, eu fiquei assim apaixonada, porque eu vendi contra a minha vontade. A ópera. Mas a maioria achou que nós devíamos vender, que
seria que tempo um animal que a gente considerava cabeceira nosso primeiro leilão. Então eu concordei. Vendemos essa égua, Herdade Ópera. Então eu falava todo dia, todas as vezes, todas as visitas do Wilson, nosso veterinário, o Dr. Wilson, eu falava, eu quero tirar mais um produto da valsa. Da música. E ele dizia para mim, Neuza, você está sendo egoísta. Coitada, já produziu 19 vezes, deixa essa coitada descansar. E eu falei, não, um só Fazer 20. Deixa ela nos deixar mais um produto, que o último já foi embora. E assim, aquela ideia foi, né? Todo ano eu pensava nisso e falei com o Wilson, não, esse ano nós vamos dar um jeito que a música nos dê outro produto. E desci com os remédios que ele havia passado para a gente começar a medicá-la, para ver se havia condição, né? Quando eu desci com os remédios ainda na mão, eu cheguei no piquete, o meu empregado veio encontrar comigo, o peão, e falou, dona Neuza, a música hoje não está bem. Ela está assim, trêmula, ela está diferente, ela não, com as pernas assim, parece que meio bamba, ela não está firme. Eu falei, então vamos ver o que ela tem, se a gente tem condição de medicá-la, então a gente telefona o Dr. Wilson para ele vir aqui dar uma olhada nela. Aí eu cheguei, olhei e falei, não, sabe o que mais? Vamos dar um fortificante para ela, um estimovite, uma coisa, levantar as forças dela um pouco até o veterinário vir, né? Aí aplicamos remédio, parece que ela reagiu, ela melhorou, andou um pouquinho, foi até perto da água, bebeu água e tal. E eu saí um pouquinho, fui ver um serviço por perto. Quando eu voltei, o meu empregado falou, dona Neuza, a égua morreu. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, chega aqui para a senhora ver, ela parece que está morrendo, não está morta. Então quando eu cheguei perto, a gente ficando olhando, ela morrer e não poder fazer nada, nem eu fiquei parada, olhando. Falei, meu Deus do céu, não tem jeito mesmo. E eu ainda falei, corre lá, traz outro remédio, vamos aplicar o remédio para coração e tudo. Ele falou, dona Neuza, não adianta mais. E coitadinha, né, ela lá nos últimos momentos dela, e eu ali não acreditando, né, e não acreditei mesmo, né, mas chorei igual uma criança. Então a Herdade Música talvez tenha sido a égua em toda a raça que o maior número de filhos campeões nacionais teve. Ela é a mãe do Herdade Machiste, mãe do Herdade Balé, mãe da Herdade Orquestra, mãe do Herdade Bolero e de mais 15 produtos. A Herdade Música foi por 2 vezes campeã nacional progênie de mãe, em 82 e em 1986. E a Herdade Música era a filha da Herdade Tirolesa, que é a 4ª das éguas pilares que nós vamos citar dentro da Fazenda Herdade. Falar um pouco da Tirolesa. Herdade Tirolesa foi uma égua muito importante no nosso plantel, né, na criação de meu pai. E porque foi além de ser uma égua muito bonita, né, muito bonita, muito boa de produção. É mãe da Herdade Prata e Herdade Música, que são as 2 principais éguas nossas, né, de uns anos para cá. E Tirolesa também, o pai, né, que é o Baluarte. É uma irmã própria da Alteza. Ela é irmã própria da Alteza, filhos do Baluarte, né? Com a Londrina. Com a Londrina. Que é a origem JB. Que é a origem JB, exatamente. Então, o Baluarte também, junto com o Baluarte também, que foi um garanhão que teve uma história marcante, né? Uma produção muito boa aqui na Fazenda, que ajudou demais no início aí, né? Na formação do plantel da Fazenda. Lembrando que a Tirolesa foi reservada campeã nacional de raça em 65. Perdeu apenas para a Baíba Valsa. Apenas e tão somente. Porque desse aí tem uma história mesmo. O José Oswaldo Junqueira, na ocasião da exposição, meu pai conversando com ele, ele falou, olha, Dié, ela não foi a campeã, mas para mim, de todos os animais, não só das fêmeas, mas de todos os animais presentes aqui no parque de exposição, para mim, o animal mais bonito que tinha no parque. José Oswaldo Junqueira era o juiz daquela exposição. Era o juiz, JO. Isso, JO. Vamos falar um pouco agora da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-Larga Machador, em Belo Horizonte. Cumpre a associação a sua função hoje? Cumpre, Ricardo. Eu acho que a associação vem melhorando, viu? Eu estou achando que o Silvio está um ótimo presidente. Eu estou gostando demais. Eu estou achando que ele está cumprindo, ele está levando muito a sério
essa questão aí de marcha, está dando muita atenção a isso. E eu acho muito importante que se o nosso cavalo é manga larga, marchador, é imprescindível que ele marche. Perfeito. Então a marcha é imprescindível nos nossos animais, em todos os plantéis, eu acho. Assim é a minha opinião. Falando de marcha, qual é a sua preferência? Picada ou batida? Gosto mais de marcha batida. Por quê? Eu acho uma marcha, não sei, eu acho mais bonita. Eu acho que é cômoda, é uma marcha bonita. Eu gosto da marcha batida. Falando ainda de associação, esse sistema de julgamento, juiz único ou comissão, qual que ele mais lhe agrada? Eu gosto mais de juiz único. Eu acho que juiz único é aquilo que ele decidiu, então não tem, assim, como dizer assim, o outro prefere isso, o outro prefere aquilo, e ficar naquela discussão, no fim, custar chegar a um acordo. Eu acho que o juiz único, ele tem que ter mais, eu acho que ele tem que ter mais opinião, mais responsabilidade. Eu prefiro, e inclusive eu acho que, agora, que uma coisa que há necessidade urgente, você perguntando sobre o desempenho da associação, é mesmo uma escola, um colegiado de juízes, né? Para haver maior uniformidade nos julgamentos, né? E ser obedecido mais o padrão da raça. Isso é muito importante. Padrão da raça. Hoje o padrão lhe satisfaz ou precisa ser atualizado? Não, eu acho que na questão assim, vamos dizer assim, de julgamento de juiz, não em pista, eu digo na fazenda para registro. Isso. Para registro, eu acho que havia necessidade de ser modificado com a questão de pontos, sabe? Eu acho assim, aquela distribuição de pontos que eles fazem, eu acho que andamento merecia ter mais pontos. Andamento vale 20 pontos. Quanto deveria valer o andamento nessa nova distribuição? Podemos dizer aí, quase que 50%. Digamos de 40 a 50 pontos. E os outros demais distribuídos pela morfologia do cavalo. Morfologia. Os técnicos de registro cumprem uma função básica que é marcar o animal, fazer as mensurações. Mas aqui na Fazenda Herdade, eles contribuem com alguma outra informação? Extensão rural, zootecnia, veterinária, eles têm feito esse trabalho aqui dentro? Não, até então não. Se de repente a gente pede uma opinião, eles prontamente eles atendem, né? Mas de um modo geral é apenas isso, né? É fazer aquele exame daquele animal que está ali para ser registrado. E isso é suficiente para um técnico que representa uma grande associação? Eu acho que poderia ampliar, né, Ricardo? Mas de um modo geral, mas eu acho que, por exemplo, como eu vou te dizer assim... Pense nos criadores novos que estão entrando hoje. Seria interessante que aí a associação desse condições a esses técnicos, né? Para orientar, né, melhor criadores, principalmente criadores novos, que estão iniciando, né? E que precisam, às vezes, de um esclarecimento. E até mesmo criadores mais antigos, né? Que não encontraram o caminho ainda, né? Que não, de repente quer saber uma opinião, uma mudança, né? Então eles precisam, eu acho que aí é o que a associação, as condições que a associação poderia dar a esses técnicos é uma melhor remuneração, né? É evidente que aí havia mais condições deles trabalharem melhor, né? No passado, os técnicos que aqui vinham em comissão, vinham sozinhos. Algum técnico que lhe lembre, que seja muito marcante, na verdade, do passado? Que registrou muito tempo para nós aqui foi o Flávio, né? Flávio Brandão. Ele foi muitos anos, ele registrou aqui, né? Do tempo que eu digo assim, que eu acompanhei para cá, né, Ricardo? Antes tiveram outros técnicos também, né? Do tempo do meu pai, assim, quando ele iniciou. Mas que eu me lembro, assim, mais tempo, né, desde que eu estou acompanhando, foi o Flávio que registrava há muitos anos. Falar um pouco agora de comercialização de animais. A gente sabe que hoje a Fazenda Herdade, ela dificilmente vende um animal particularmente para aqueles que aqui vêm. Houve uma mudança para o sistema de leilões. Isso
é o ideal, isso vai evoluir. Por que não vendemos mais o animal pessoalmente? Por que essa mudança? Olha, Ricardo, eu gostaria muito de poder atender a todos os amigos, criadores, que vêm à nossa propriedade para adquirir um animal. Mas tornou-se isso impossível por nós termos feito uma opção de venda em leilão, sabe? Porque a procura é muito grande e nós não temos como atender a todos aqui na fazenda. Então, para que não haja descontentamento, fique aborrecido conosco de não ceder um animal, nós achamos que essa maneira é mais democrática. Então, leva-se os animais, seleciona esses animais que pode descartar, né, que a gente pode vender, e faz um leilão anual, e ali todos, né, disputam aqueles animais. E não vão brigar comigo, né, Ricardo? Briga com o leiloeiro. Vão brigar entre eles, né? Não comigo. Então, foi essa a nossa opção de venda, foi essa, porque de repente aparece algum, insiste, me cede um animal, então fica uma situação realmente difícil, sabe? Que eu com um coração assim, doido de vontade de atender, mas sem condição, porque nós temos um plantel pequeno, né? Se nós tivéssemos aí por volta de umas 50 éguas ou mais, seria fácil, né? Falar de plantel, quantas éguas hoje o plantel tem? Hoje nós estamos com 23 éguas, entre éguas e potras, né, entrando. Potras entrando na reprodução? É, na reprodução. E de potras que ainda estão jovens, potras que ainda não entraram na reprodução, quantas teremos? Temos muitas não, temos aí por volta de umas 8, 10. Talvez não seja esse o segredo dos bons preços que a Herdade tem conseguido no leilão, ou seja, uma oferta relativamente pequena e uma única vez ao ano? Pode ser, né? Esse leilão, quantas vezes vocês já fizeram leilão? Em que edição está o leilão Herdade? Fizemos esse ano o 4º leilão Herdade, né? Esse ano fizemos no Rio, no Clube Caiçaras, e sendo o 4º, né? Iniciamos em 86, o primeiro leilão no Maxud Plaza, São Paulo, o segundo também em São Paulo, em 87, o terceiro em Belo Horizonte, na Hípica, Belo Horizonte, e esse ano no Rio de Janeiro, né? No Clube Caiçaras. O cavalo que hoje se cria na Fazenda Herdade é um cavalo diferente do que seu pai criava há 30 anos atrás? Ricardo, diferente que temos que você diz? Em termos morfológicos, por exemplo. A morfologia, as características externas desse cavalo, a cabeça, o andamento, os aprumos, ele cresceu, ele diminuiu, ele se uniformizou numa determinada pelagem. Vamos comparar um cavalo de 30 anos atrás, nascido na Herdade, por exemplo, o Cadillac, com um potro hoje que acaba de nascer, dessa nova produção, dessa nova safra da fazenda. Sim, houve sim algumas mudanças, né? Por exemplo, uma mudança que nós não queremos fazer é do andamento, né? Perfeito. O andamento nós queremos sempre aprimorar. Queremos procurar, se não aprimorar, a gente conservar, né, aquele andamento padrão que todos conhecem e que ele levou anos para selecionar. E é o andamento do Herdade Nero. Isso aí. Do Herdade Nero, e que até, por sinal, eu fiquei até muito satisfeita, muito alegre, emocionada mesmo quando eu vi ele ser aplaudido de pé na Nacional, no ano passado, em Belo Horizonte, e ao mesmo tempo triste de não poder meu pai estar conosco ali, presente, para poder presenciar, ver coroado, né, de êxito aquele trabalho dele de tantos anos. Então o andamento a gente procura... Aprimorou. Eu acho que tem aprimorado. Agora, outras características também, por exemplo, a pelagem. Hoje nós temos, de um modo geral, maior parte dos nossos animais tordilhos, porque naquela ocasião meu pai usava muito Cadillac, tinha a influência da Alteza também, que tinha bastante castanho, né? E o Bolero, de um modo geral, que é o nosso reprodutor principal, deixando apenas pelagem tordilho. Então vamos aproveitar essa deixa e vamos conhecer os reprodutores da Fazenda Herdade e as principais matrizes. Com muito prazer. Então vamos.
Hoje nós estamos aqui na Fazenda Herdade com a dona Neuza Junqueira Reis, apreciando as éguas base do criatório da Herdade. Esta égua, dona Neuza, quem é ela? Herdade Alterosa, Herdade Ouro Preto e Herdade Alteza. Esta é a mais velha filha da Alteza hoje na Fazenda Herdade. Exatamente. E o que Herdade Alterosa está com 22 anos. O que ela produziu de bom? Ah, muita coisa boa, Ricardo. Temos Herdade Abismo, Herdade Nero, Herdade Garimpo. Herdade Garimpo. Me ajuda aí, deixa eu pensar. Herdade... Nós temos aqui Herdade Alexandrita, Herdade Altiva. A Gávea, filha dela. Herdade Gávea. Quer dizer, uma égua que tem toda uma história, né? Dentro nós da já raça. temos netas e bisnetas dela aqui na fazenda, né? Então, agora nós vamos analisar a Herdade Orquestra. Qual a maior alegria que essa égua já lhe deu? Essa égua nos deu uma alegria muito grande, foi na Exposição Nacional de 86, né? Quando ela foi grande campeã da raça, né, Ricardo? A égua teve uma vida curta em exposição. Ela foi a 3 exposições. Na primeira ela foi campeã júnior, depois campeã potra estadual em Leopoldina, e depois campeã égua e grande campeã da raça no Nacional de 86 em Belo Horizonte. Ela é filha de quem, dona Neuza? Herdade Música e Charlatão JG. – 26 anos de história na raça Mangalarga Machador. Que égua é essa, dona Neuza? Herdade Prata. Filha de? Herdade Prata é filha de Herdade Bronze e Herdade Tirolesa. Irmã, por parte de mãe, de Herdade Música. É uma égua que já nos deu muita alegria. É a égua mais velha hoje na Fazenda Herdade. É a égua mais velha que nós temos aqui no momento. E que garanhões saíram deste ventre? De prata, é Herdade Prateado, Herdade Cobre, Herdade Cobalto. Os dois daqui? Herdade Cromo, Herdade Nitrato. São esses os garanhões principais. A última das filhas da Herdade Alteza a nascer aqui na Herdade é a próxima égua que vamos apresentar. Que égua é esta? Herdade Rainha Segunda, última filha da Herdade Alteza. Seu pai era? Herdade Cobalto. Então é ainda, né? Ainda é vivo, né? E é uma égua que nós estamos na torcida, né, Ricardo? Por uma fêmea, que eu não tenho uma fêmea dela ainda. Ela já produziu quantas vezes? Quantas vezes ela já produziu? 6 vezes, se não me engano, é isso aí. E todas elas? E todas aqui, não, 6 vezes ela produziu aqui depois que meu pai faleceu. São 6 machos nasceram, 6 machos, sendo 5 irmãos próprios, só um que é filho do Herdade Cromo. E este que está ao pé? E o do Osaná. Osaná tem 2 produtos dela, 2 fêmeas, uma com prateado e uma com charlatão. A princesa e a realeza. Isso mesmo. Agora, observa bem esse potro dela, que beleza. É filho de quem? Herdade Bolero. E este é um dos destaques do próximo leilão Herdade? Se Deus quiser. Se não ficar aqui, né? Quem sabe? Um dos potros reserva da Fazenda Herdade é este Herdade Caxias. Ora, Neuza, quem é o pai deste potro e a mãe deste potro? Esse é Herdade Cadillac e Herdade Orquestra. É um dos últimos filhos de Cadillac a nascer na Fazenda Herdade. É, um dos últimos, né? Felizmente não foi o último. Ele tem um irmãozinho pequeno. E qual o ponto alto desse potro? Ricardo, é até difícil, que eu acho ele todo muito bom. Este é o futuro da linhagem? Se Deus quiser, o futuro reprodutor nosso aqui. Este é o garanhão titular hoje na Fazenda da Herdade. Este é o famoso? Herdade Bolero, Herdade Música e Herdade Cobre. Herdade Bolero foi campeão nacional cavalo em 86 e é o pai de 2 recordistas nacionais de preços em leilões, que são? Herdade Músico e Herdade Mangalarga. E todos os leilões, os filhos deles são os recordistas, né? Esse é um cavalo que bem traduz o estigma da Fazenda Herdade. Outro dos grandes reprodutores da Fazenda Herdade é o Herdade Cromo. Filho de Herdade Jupiá e Herdade Prata. É um potro também que já com produção muito boa.
Aprovando. Uma cabeça linda, né? Andamento superior. Andamento muito bom. E demonstra E um que, cavalo refinado, né? Um cavalo mais delicado. como todos os filhos da Idade Prata. Nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado pra lidar com gado, pra percorrer distâncias. Aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou mangalacra, marchador, aquele que as margens do Ipiranga contava o imperador. Sou mangalacra, marchador, em toda a história do Brasil.